Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai de nossas almas, nós, Senhor, nesse momento pedimos a Ti que o Senhor toma sob Teu controle todo espírito, especialmente o meu aqui, Senhor, que eu venha sair de cena totalmente e que o Senhor toma agora os meus lábios, todo o meu ser e fala conosco, Senhor. Senhor, sem Ti não podemos fazer nada, não somos nada, Senhor. Nós dependemos inteiramente do Senhor, meu Deus. Senhor, que neste momento toda a sabedoria humana saia de cena, toda compreensão, interpretação humana saia de cena, meu Deus. E que o Senhor, Deus, ministre a Tua palavra agora. E eu mesmo agora serei um ouvinte do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a palavra. Como notificado, Apocalipse 8, verso 1. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Amém. Pode se sentar. Agora realmente a gente compreende, os pastores, em sua maioria, eles demoram de aprender a lidar com a ausência das pessoas na igreja, Acredito que nunca aprende a lidar, Aprende a disfarçar, Disfarçar aprende, Só que tem dia que a gente não consegue disfarçar tão bem, E a gente sente mais a ausência, Especialmente de algumas pessoas, A gente fica muito triste, vamos dizer assim, Mas é mistério que essas coisas aconteçam, Vamos, em vez de ficar só lamentando pelos que não vieram, vamos glorificar pelos que estão aqui, Agradecer a Deus por você que está aqui. Agradeço a Deus porque você está vencendo, Se você está aqui é porque você está vencendo. A graça de Deus tem te alcançado, E vamos continuar orando por nossos irmãos que não estão conseguindo vencer, Que a graça de Deus os ajude, Agora, como noticiário, então, nós vamos continuar então o nosso estudo a respeito do quê? É isso mesmo. Na verdade, a escatologia começa hoje, é isso mesmo. Mas até aqui nós estudamos sobre a cronologia, São os fatos relevantes, importantes, mencionados na Bíblia. Nós estamos estudando onde e quando isso ocorreu. E hoje, na verdade, então a gente começa hoje é o culto exato da transição da cronologia para a escatologia. A cronologia é aquilo que é o estudo histórico, das coisas que aconteceram. E a escatologia é o estudo das coisas que hão de acontecer, das coisas importantes que hão de acontecer. Então, hoje nós vamos estar fazendo então essa transição, porque o sétimo selo, ele é exatamente isso, uma transição, daquilo que aconteceu e daquilo que há de acontecer. Agora, por muitas vezes eu li os selos, eu via no sétimo selo aquilo que a maioria vê. Quando você lê apenas assim, de uma maneira, diria assim, didática, de uma maneira assim, apenas de um estudo, apenas, ou de uma leitura, simples leitura, porque tem muita diferença de ler e estudar. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitos leem a mensagem, mas não estudam. É diferente. Você vai estudar, você faz comparações, você medita,
você procura o significado das palavras, você procura outras referências a respeito daquele assunto. Isso é um estudo. Agora você só vai lendo, às vezes tem uma parte que você nem entende o que quer dizer e você não procura saber o que está dizendo. Então você não está estudando, às vezes você, por não compreender aquela palavra, você não pega o que está sendo dito ali naquela leitura que você fez. Então, quando se lê o sétimo selo, você não pega muita coisa, e quando você estuda, você pega um pouquinho mais. No entanto, ainda assim, requer o Espírito Santo para abrir o seu entendimento, para você ver o que realmente está dizendo na mensagem do sétimo selo. Como eu estava mencionando, eu li várias vezes e dava a entender que o sétimo selo era o único selo que o profeta não tinha revelado. O profeta não tinha tido a revelação dele. E então ficava como que o sétimo selo ainda não foi revelado. Agora, se o sétimo selo não foi revelado por mão grande, quem é que vai revelar ele? Essa é a pergunta. Quem vai revelar? Porque nós sabemos que não tem um oitavo mensageiro para revelar isso. Nós sabemos que quando Jesus vir, o sétimo selo já terá se cumprido. Então o próprio Jesus não pode vir para revelar o selo, porque ele vai vir para cumprir o selo. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Agora tem algumas vezes que a gente aprende a repetir algo que alguém disse, que você repete ali com tanta convicção que às vezes você vai ler aquele mesmo versículo e você lê o versículo e você, em sua mente, você lê certo como está escrito, mas em sua mente você entende aquilo que você sempre ouviu, que você sempre mencionou. E é muito fácil compreender por que nossos irmãos, nossos amigos trinitarianos, eles leem Atos capítulo 2, verso 38 e não conseguem ver o que realmente está escrito. Eles não conseguem. Quer ver um exemplo? Vou pegar nós aqui como exemplo para você entender como é que ele não consegue entender Atos 2, 38. Nós sempre lemos e ouvimos dizer bem assim, em Apocalipse 10, verso 7, está escrito. Alguém sabe citar Apocalipse 10, verso 7? É o versículo mais citado na mensagem. Perfeito, exatamente isso está escrito, muito bom. Só que no seu inconsciente de todo mundo, a pessoa nem sei, mas ele entende o seguinte, o que os pregadores sempre falam. Mas na voz do sétimo anjo será revelado todos os segredos que está escrito. Então no seu inconsciente você entende isso, que na voz do sétimo anjo todos os segredos serão revelados. Não pode ter segredo. Mas se você for um pegador, não é isso que está dizendo. Não está dizendo aqui que o sétimo anjo revelaria todo o segredo. Só se todo pegador a Bíblia. Exatamente isso. Mas nós sempre, a gente ouve muitos pregadores pregando, eu você tem várias vezes, porque repetindo o que eles pregavam. E eu li isso aqui, igual você já falou aí, mas eu entendi, na voz do sétimo anjo, todo o segredo vai ser revelado. Só não está dizendo isso. Está dizendo que vai se cumprir todo o segredo de Deus. Agora nós já encontramos, como é que a Bíblia responde a Bíblia. Agora nós já descobrimos então que esse sétimo anjo é um profeta. E há muitas coisas na Bíblia que nós ainda não entendemos, que Deus ainda não revelou. Porque não tinha revelado até o profeta. Agora sim, o que declara que em Apocalipse 10:7 vai ser revelado todas as coisas, não é o próprio Apocalipse 10:7. O que declara isso é Amós 3, verso 7. É isso que declara que Apocalipse 10:7 tem que ser revelado. Esses segredos que vão se cumprir. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora
que vai se cumprir o segredo de Deus nos dias da volta do sétimo anjo, então, antes de se cumprir, Deus tem que revelar a ele. Ele prometeu em Amós 3,7. Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir. Deus não faz nada sem antes avisar. Uma prova clara disso é que Deus ele não foi lá e não destruiu Sodoma e Gomorra sem avisar o seu profeta. Ele tinha um profeta nos dias da terra. Quem era esse profeta? Abraão, vê? Ló e a sua família estavam em Sodoma, mas ele não era profeta. Então Deus não revelou para ele, tirou ele de lá, com certeza, na hora ali, né? Tirou ele de lá, mas antes disso não revelou para ele. Deus revelou para o seu profeta Abraão. Então Deus, ele tem que revelar os seus segredos que vão acontecer nos nossos dias, porque ele prometeu que seria assim. Agora, repetindo aqui, então nós precisamos saber o que está dizendo no sétimo selo, porque se ninguém soubesse o que está no sétimo selo, então haveria ainda um segredo a ser revelado. Agora, existem muitas interpretações a respeito do sétimo selo, há muitas coisas que dizem por aí. Agora, o profeta diz que Apocalipse 10, do verso 1 ao verso 7, Apocalipse 10, do verso 1 ao verso 7, ele faz parte do sétimo selo, que está escrito: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Agora, muitos aí, né, os famosos branistas, né, eles interpretam que isso aqui é o irmão branco. Agora, isso é muito errôneo, porque o próprio profeta, o irmão Brana, afirma que aqui é Cristo, o anjo do pacto. Eles afirmam que lá é o irmão Brana, Apocalipse 17 é o irmão Brana também, Apocalipse 10 é o irmão Brana também. Não, são pessoas diferentes. Apocalipse 1 ao 4 é Cristo. O Apocalipse verso 7, 10 verso 7 é o profeta, é o irmão Brana. E Apocalipse 10 verso 11 é todos aqueles pregadores da mensagem. Por isso nós que pregamos a mensagem podemos nos sentir preditos na Bíblia. O que está escrito em Apocalipse 10 verso 11, alguém sabe dizer? Vamos abrir a Bíblia, é uma escola, tem que trazer Bíblia para a escola, é seu caderno didático. Aqueles que têm, que sabem ler, né? Bom Valdir tem a dele, né? Abre aí, Apocalipse 10 verso 11, abriu, irmã? Cita aí, por favor. Aleluia! O profeta fala que no Novo Testamento, profeta, a palavra profeta, ela pode ser perfeitamente ter um sinônimo de pregador. É por isso que Paulo, muitas vezes, quando ele ia dizer o que ele é, ele diz que ele é constituído ao quê? O que era Paulo? Paulo foi constituído a quê? São três, ele tem três ministérios aqui, ele afirma. Não. Paulo afirma que ele é constituído a apóstolo, a pregador e doutor dos gentios. Então, Paulo fala que ele tem esses três ministérios no quinto. Paulo foi pastor, ele era pastor também. Mas Paulo, nunca disse que ele era pastor. Ainda que ele pastoreou
exemplo disso que todo mundo lembra, é de Éfeso, por 3 anos. Ele pastoreou. Agora, o pastor, nós estávamos falando sobre a questão do pastorado, mas Paulo era pastor também, foi mais ele pode que ele era pastor. Ele falou que ele era apóstolo, pregador e doutor dos gentios. Agora, por quê? Porque o apóstolo, que hoje é missionário, o apóstolo, eu sempre digo assim, biblicamente, você examinando pelos frutos, o apóstolo é alguém meio híbrido, meio mestiço, eu diria assim. Ele é meio evangelista, meio pastor, ele faz as duas coisas. Uma pessoa, quando é só evangelista, ele não consegue apacentar, ele vai no lugar e ganha uma alma, mas ele não consegue segurar, formar uma igreja, formar um grupo ali. Ele não consegue, o que chamamos de estabelecer uma igreja. Ele não consegue estabelecer uma igreja. Fica sempre ali um grupo vulnerável, aquela coisa sem estabilidade. E o pastor, ele é só pastor, ele não consegue evangelizar, ele não tem esse dom de evangelizar. Ele tem dificuldade de evangelizar, de convencer as pessoas, né, ir lá e mostrar. Ele é só pastor, ele é mais, né, um exemplo disso que a gente vê muito deles. Temos pastores, né, o que eu poderia citar agora é o pastor Raile, né? Pastor Raile lá de Humaitá. Se não tiver evangelista, ele não consegue ganhar uma alma. Se não tiver evangelista, tem que ter tem pastor que é assim, ele é pastor, não é nem culpa dele. Ele não tem esse dom de evangelizar, de ganhar alma. Agora, voltando no caso de Paulo. Paulo, é por isso que as igrejas que ele formava é estabelecida e permanecia, porque Paulo, ele era um apóstolo. Ele tinha essas duas coisas dele, evangelista e pastor. Agora, voltando à questão do profeta, né? Umbra fala que um profeta, ele, no Novo Testamento, ele também pode ser traduzido como pregador. Um pregador. Então, todo pregador, segundo o diálogo do Novo Testamento, ele é um profeta. Mas por que ele é um profeta? Se ele é o pregador da mensagem. Agora, Paulo, quando ele diz que era um pregador, aí já é o inverso. Aí você usa o sinônimo de quê? Eu sou um pregador gentil. O que ele está dizendo que ele era gentil? O que significa pregador? O que significa profeta? Pregador. Então, se Paulo diz que ele é pregador dos gentios, o que ele está dizendo que ele é gentil? Aí, profeta. E nós, pregadores da mensagem, nós somos profetas também. Que significa o quê? Aí está o nosso ministério. Apocalipse o quê? Apocalipse 10, 11. Porque nós estamos reprofetizando. É porque eu disse aqui que foi sexta-feira. Tem um grande perigo crescendo nas igrejas da mensagem. Cada vez mais os pregadores estão se afastando, né, do uso da mensagem. Cada vez mais estão usando seus próprios argumentos, as suas interpretações, o seu conhecimento. Cada vez menos está lendo a mensagem. Então isso é perigoso, porque o anjo mandou nós reprofetizar, ou seja, repregar o que o profeta já pregou. Então essa é a nossa missão. Então isso é o profeta. Agora aqui vamos continuar aqui. Então Jesus é esse anjo aqui. O profeta fala que esse Apocalipse 1 ao verso 7 está exatamente dentro do 7º selo. Vamos caminhando aqui. Verso 4. Vamos terminar o verso 3, né? Segunda parte. Havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então esses trovões, que eram 7 trovões, fica atento, irmãos. Isso aqui é o 7º selo já. Se você não pegar, você não vai compreender. Então esses trovões eram vozes. Esses trovões estavam dizendo alguma coisa. Tinha uma mensagem por trás disso. E sendo ouvidas, verso 4, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: cela os que os 7 trovões falaram, e não o escrevas.
Então aqui tem o segredo. O que ele falou? O que essas vozes, esses trovões falaram? Tem um segredo aqui. E o profeta fala que isso estava no sétimo selo. Agora, as pessoas, quando leem o sétimo selo, imagina que quando abriu o sétimo selo, não aconteceu nada, tudo ficou parado, né? Você que imagina assim, parou tudo, ficou tudo inativo. Alguém imagina assim? O que você imagina você quando abriu o sétimo selo? Alguém imagina o que aconteceu? Fora o que já disse, que é o silêncio? Não, eu digo na hora ali, na visão, quando João viu o sétimo selo sendo aberto, ali na visão, ali no céu, ali, no espírito, ele viu o sétimo selo sendo aberto. Então, uma coisa é que fez silêncio por quase meia hora, não é mesmo? Mas é que está a revelação disso. Silêncio não quer dizer inatividade. Silêncio não quer dizer inatividade. Às vezes, por exemplo, eu e a Diana para a Raquel está dormindo, o Israel está dormindo, né? E a gente não quer acordar ele, a gente faz mímica um com o outro, ou mostra alguma coisa, né? Ou quer conversar alguma coisa particular de casal, por exemplo, a gente só faz gesto um com o outro ali dentro. Ninguém está ouvindo nós. Ninguém está ouvindo. Agora eu digo, quando esse sétimo selo foi aberto, agora todos os selos, quando abriram, aconteceu uma coisa, aconteceu? Os outros selos, aconteceu? Amém? O sétimo selo também, a diferença é que ninguém comentou nada. Quando abriu o sétimo selo, aconteceu algumas coisas, mas aconteceu que ninguém comentou nada, ficou silêncio, só olhando. É como se fosse um filme mudo. Você perde o mundo, e está vendo as cenas, está vendo acontecer, só que está silêncio. Isso é para quem está lá vendo. Quem não está lá não sabe nada. Ninguém falou a palavra. Silêncio absoluto. Então os trovões falaram. E quando eles falaram, João, que estava ali, ele viu. Deixa eu adiantar uma coisa aqui. Teve duas pessoas que viram o que aconteceu lá no sétimo selo. Quem é a primeira? Quem é a primeira pessoa que viu o que aconteceu lá quando abriu o sétimo selo? O João. E teve uma outra pessoa que viu também. Quem é? O irmão Branco. O irmão Branco viu. Nós vamos ler isso aqui. Ele viu. Inclusive o irmão Branco chegou a ver a ocasião rápido, mas foi tão rápido que ele não compreendeu exatamente. E você pode ver que quando o irmão Branco pegou esse sétimo selo, o irmão Branco ele estava, eu diria, hesitante. Ele estava hesitante. Tanto é que quando ele pegou o sétimo selo, quando acabou o culto, ele foi lá e gravou uma outra conclusão do sétimo selo, gravou lá no escritório e mandou tirar a parte final da mensagem original, cortar, guardar, que era fita, né? E emendou aquela gravação que ele fez. Porque o irmão Branco estava hesitando se deveria ou não revelar aquilo para a igreja. Pode ver que no sétimo selo ele fala, volta. Você pode ver isso. Então esse sétimo selo foi pregado à semelhança do que Jesus fazia, como que em parábola, porque era justamente para os revelados, não é para todo mundo. Não é para todo mundo esse sétimo selo. Isso aqui é só para nada mesmo, para aqueles eleitos de Deus para o rápido. Antes eu pensava que era o mais sem sentido, agora quanto mais eu estudo, eu vejo que é o mais profundo, a mensagem mais profunda, que é esse sétimo selo. Então o profeta, ele diz que esse Apocalipse 10 está no sétimo selo. Agora vamos sair um pouquinho da mensagem, o sétimo selo, e vamos ler um pouquinho aqui na mensagem a festa das trombetas, parágrafo 129.
A mensagem, a festa da trombeta, parágrafo 129. O profeta dizendo a respeito desse Apocalipse 10, que nós lemos: ele pôs um pé sobre a terra e um sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre que não haverá mais demora. E quando ele o fez, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, João disse que ele estava a ponto de escrever, ou seja, então ele ouviu, ele entendeu que estava aqui, tinha uma mensagem ali, seria escrever. E ele disse: não o escrevas. Está vendo? Estou olhando a mensagem aqui, o profeta está falando, a festa das trombetas 129. E ele selou isso, estava selado. Agora alguém disse para o Branco, alguém disse: bem, esses 7 selos, então, irmão Branco, que serão revelados nos últimos dias, deve ser um grande mistério de como nos aproximarmos mais de Deus. E o profeta respondeu: não, Senhor, não pode ser. Não pode ser uma novidade, não pode ser algo novo. Não. Parágrafo 71. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia, ou acrescentar uma palavra a isso, sua parte será tirada do livro da vida. Então esse 7º selo tem que estar dentro da Bíblia. Você lembra que o profeta mostrou todos os selos dentro da Bíblia? Então o 7º também tem que acontecer dentro da Bíblia. Então o profeta continua dizendo: o que isto é uma revelação. O profeta fala: o que é o 7º selo? Isto é uma revelação do que falharam em trazer lá atrás, né? Martinho Lutero, os demais anjos e pregadores do passado falharam em trazer isso, porque não era para eles, era para o anjo, o 7º anjo trazer. Eles falharam em trazer isso lá atrás. Já está escrito aqui, aleluia. O 7º selo já está na Bíblia, já está escrito na Bíblia, está aqui, ó, diz o profeta. É para revelar o que já foi escrito, já está escrito, estão vendo? Porque não se pode acrescentar nada a isso, nada à Bíblia, ou tirar uma palavra disso. Tem que ser 100% Bíblia. Aleluia. Então eu digo, como poderia algumas pessoas interpretar? Como as mentes, né, sem inspiração de Deus se torna minúscula? Como pode alguém interpretar que tudo o que esses 7 trovões dizia era branco? Tem uma interpretação entre isso, que cada palavra que o trovões dizia, que os 7 trovões dizia, era uma letra do nome Brana, o que é uma interpretação muito pequena. Ó, os trovões disse Brana. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Será que as 7 vozes, os 7 trovões, toda a mensagem que cada um teve foi uma letra? Tudo que o trovão falou foi B, tudo que o outro trovão falou foi o L, tudo que o outro trovão falou foi o A. Que mente pequena, porque são 7 trovões, cada trovão falou uma palavra do nome branco. Não, tinha uma mensagem por trás disso. E o profeta está falando uma mensagem que está na Bíblia. Tem que estar na Bíblia essa mensagem, está escrito na Bíblia. Nós não podemos acrescentar nada. Então vamos continuar aqui, voltando para a mensagem do 7º selo. Você pode ver que o Mobrana, ele começou a falar mais sobre esse 7º selo, mas no final da mensagem. Então vamos aqui, parágrafo 238, o profeta falando, 7º selo. Observe o rompimento desse selo, foi tão grande. Voltando aqui agora, você pergunta: então por que nós temos esse final do 7º selo? Esse final da mensagem do 7º selo é aquilo que o Romano gravou depois e colocou, que nós temos? Na verdade, vocês podem ver que a palavra original que a gravadora
últimos anos estão mudando, diria assim, corrigindo muitas mensagens que eles tinham já traduzidas. E a tradução do sétimo selo de Goiânia, ele era o final dela era essa mensagem final alternativo que o profeta pregou, a gravação que ele fez e mandou colocar. O final original não tinha, porque estava ainda guardado em uma fita separada lá em Jacksonville. Agora, quando o irmão José Brano foi então mandar traduzir o sétimo selo para nós, a gravação da voz de Deus, o que ele fez? Ele não tirou aquela gravação que o irmão colocou, só que ele acrescentou a gravação original. Então, essa mensagem, como eu estou lendo aqui do aplicativo à mesa, essa mensagem aqui então tem o final original, que o irmão pregou sobre inspiração, mas depois ficou sem saber se deixava ou não deixava aquilo sair para o público. Então aqui, vamos ver como é que aqui o profeta está revelando claramente o sétimo selo. Vamos continuar. Então, voltando 238, observe, o rompimento deste selo foi tão grande que o céu foi silenciado por isso. Ficou em silêncio por um tempo de meia hora. Agora, isto é grande. O que é isto? Foi o silêncio, céu. Não houve nada que se movesse por meia hora. Agora, meia hora pode não ser muito tempo se você está tendo um bom momento. Mas no suspense entre morte e vida, isso parece como um milênio. Foi tão grande. Jesus mesmo nunca mencionou nada sobre isso. Nenhum do restante deles. Agora, irmãos, vamos voltar aqui. Jesus disse que somente o Pai saberia o dia e a hora, certo? Que ninguém sabia, nem os anjos, nem ele, o filho, né? É isso? Agora deixa eu te perguntar: isso foi antes ou depois da sua ressurreição? Que ele falou isso? Antes, foi antes, certo? E agora, sendo ele ressuscitado, sendo ele o alfa ou o ômega, o princípio e o fim, um todo-poderoso, que está aqui em Apocalipse 1, verso 8, esse mesmo anjo que apareceu aqui em Apocalipse 10, agora, ele sabe ou não sabe a hora? O que você me diz? Sim, sem dúvida. Agora ele está em sua plenitude. Agora vamos aqui. Sim, agora João não pôde nem mesmo escrever sobre isso. Não, ele foi proibido de escrever aqui. E os 24 anciãos que se colocaram diante de Deus, ali tocando com suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas. Os anjos silenciaram o seu canto no céu. Pense, os santos querubins e serafins que Isaías viu no templo com 13 pares de asas, 2 sobre sua face e 2 sobre seus pés e voando. E dia e noite estão diante de Deus cantando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E mesmo quando entraram ou chegaram no templo, os pilares do templo se moveram com a presença deles. E esses santos serafins se silenciaram. Os anjos pararam de cantar, voando na presença de Deus, cantando: Santo, Santo. Eles se calaram, nem o anjo cantando, nem o louvor, nem uma cerimônia de altar, não, nada. Houve silêncio, calaram, intenso silêncio no céu por meia hora. Toda a multidão do céu se silenciou por meia hora. Quando este mistério do sétimo selo no livro da redenção foi rompido, foi aberto, então foi visto. Vê, pense nisso. Olha o profeta, mas foi aberto. Foi aberto. Algo foi visto, foi mostrado algo ali. O cordeiro corrompeu. Você sabe de uma coisa? Eles sentiram temor reverencial por aquilo, eu creio. Eles não sabiam, ali estava. Eles simplesmente pararam. Por quê? O que é isto? Agora nem o que nós sabe. Nem o que nós sabe.
E agora, tão certo quanto estou de pé na plataforma, aqui está um grande chave para as pessoas abrir a mente, para começar a enxergar o sétimo selo. Parágrafo 248. E agora, tão certo quanto estou de pé na plataforma nesta noite, o profeta estava numa noite ali, ele afirma, parágrafo 248, eu tive a revelação. Eu tive a revelação que revelou. Está de um modo tríplice. Ou seja, ele viu, ele teve a revelação do que era o sétimo selo. E era o quê? O que era o sétimo selo? O que acabou de falar aqui? 3 coisas. Está de um modo tríplice. E sinônimo disso são 3 coisas, de 3 modos. De tal modo que falarei com vocês através da ajuda de Deus. Para desdobrar isso, revisemos isso primeiramente. Aqui está a revelação. Para iniciar, o que quero lhes dizer, o que é isso? O que acontece é aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar e foi proibido escrever. É ali onde está localizado o mistério, atrás daqueles 7 trovões consecutivos ribombando. Agora, para nós começar a ter a mente aberta, nós precisamos saber o que o trovão significa então. Já que Apocalipse é tudo símbolo. João capítulo 12, verso 28, está escrito, Jesus dizendo, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Então o que é trovão? A voz de Deus. E se a voz de Deus está ecoando, ele está dizendo alguma coisa. Há alguma mensagem ali. Mensagem, o primeiro selo, parágrafo 147. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz, veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus falando. Ele o entendeu, porque ele foi revelado, vê? O João entendeu que havia trovão falado. Nós lemos na modo figurativo, simbólico, que João escreveu, trovão. Só que João não ouviu apenas um trovão, ele entendeu o que o trovão estava falando. A voz é um trovão, e Deus é um trovão. João, olha aqui, mensagem, primeiro selo, 173. E Deus é um trovão. João sabia que era a voz de Deus. Mensagem à era da igreja de Laodiceia. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram, Apocalipse 10, 13 e 4, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e abrindo clamar os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber. O profeta está falando, mensagem era da igreja da Laodiceia, mas precisamos saber o que é que esses trovões falam, qual são a sua mensagem. Mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, o trono de misericórdia, parágrafo 116. Agora observe nesse trono, e todo o trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, não uma voz, mas vozes no
Espíritos de Deus? O 7 mensageiro, aleluia! Vocês estão começando a caminhar, estão entendendo? Vai caminhando, você vai vendo o que os seus trovões, quem estava falando, o que ele estava falando. Aleluia! Os 7 Espíritos, qual é o primeiro? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aleluia! Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Esses 7 Espíritos de Deus. É eles que planejaram, é eles que falaram. Mensagem com exposição das 7 eras, a visão de Patmos. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alto e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas elas. O que o profeta está falando? Eles são a voz de Deus pelas eras. Aleluia! Voltando na mensagem, 7 selos. O 7º selo, 249, o profeta fala. Agora, por quê? Vamos provar isso. Por quê? Este é o segredo a respeito do qual ninguém sabe. João foi proibido de escrever sobre ele, até mesmo de escrever consigo sobre ele. Por quê? É por isso que não houve nenhuma atividade no céu, e isso poderia deixar escapar o segredo. Vê? Jesus, o Cordeiro, abriu o selo e ele mostrava o selo, mas ninguém falava de onde era, ninguém falava nada. Todo mundo em silêncio, não podia nem sequer mencionar, não sorrindo nada. Mas o selo está aberto, está sendo mostrado. Então algo está sendo dito. Então, se há algo para ser dito, e Deus prometeu que seus segredos seriam totalmente revelados aos seus servos profetas, então tem que ser revelado. Agora, mas aqui estão os 252 da mesma mensagem. Mas aqui estão 7 trovões ordenados, bem em sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele número perfeito. Então o céu não puder escrever isso, o céu não pode saber. Então foi tão grande que até foi mantido em segredo pelos anjos. Foi um segredo mencionado pelos anjos, nem os anjos mencionou nada. Agora, por quê? Se Satanás tivesse conseguido apanhar isso, ele poderia ter feito um grande estrago. Poderia ou não poderia? João, vendo ali o 7º selo aberto, ele viu os 7 mensageiros, ele viu as suas mensagens, ele viu os seus ministérios, mas ele não pôde escrever nada, ele não pôde falar nada sobre aquilo. Ninguém pode mencionar, porque se o diabo soubesse qual seria o ministério de cada um, o diabo poderia muito bem manufaturar muitos e muito mais pessoas se perderem. É um segredo, é por isso que é só para revelar. Aleluia! Cada mensageiro veio, cumpriu o seu ministério, e somente os revelados viram que é Deus naquele homem. Se tivesse escrito claramente na Bíblia como seria o ministério de cada desses 7 anjos, muitas pessoas viriam, né? Era muito fácil, né? Era muito fácil. Lá, William Branham vai nascer tal ano, o seu ministério vai ser assim, assado e tal. Muita gente lá que hoje é a maior igreja da cidade, com certeza. Seria fácil, mas não é assim. Foi um segredo, só para revelar a revelação da sua alma. Aquela mesma revelação daquela viúva, quando Elias falou: vai, faça para mim primeiro. Em seu coração, ela sentiu que aquilo era assim do Senhor. É por isso que nós, quando nós pela primeira vez ouvimos a mensagem do profeta de
anjos. Aleluia. Não se esqueça, isso não é tudo o sétimo selo, são 3 coisas. Mas estou falando mesmo uma coisa ainda. Vamos continuar aqui. Se Satanás tivesse conseguido apanhar isso, ele poderia ter feito um grande estrago. Há uma coisa que ele não sabe, agora ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar. Ele personifica qualquer tipo de dom, mas ele não pode saber disso. Não está nem mesmo escrito na palavra, é um segredo total. Os anjos, tudo mais se calou. Se eles tivessem feito um só movimento, poderia ter escapado algo. Eles simplesmente se calaram, pararam de tocar, tudo parou. Parágrafo 255, 7, o número perfeito de Deus, 7, exatamente em ordem. 7 trovões irromperam exatamente juntos, como se eles estivessem soletrando algo. Observe, naquele momento, João começou a escrever, e ele disse: não escreva. Agora vamos pensar agora mais adiante, ainda pensando na sequência do selo, 256. Agora Jesus nunca falou sobre isso. João não pode escrever sobre isso. Os anjos também nada sobre isso. O que é isso então? O que é isso? O profeta disse que ele viu o que era, disse, nós lemos aqui, certo? Então ele disse: é a coisa que Jesus disse, nem mesmo os anjos do céu não sabia nada sobre isso, vê? Nem ele mesmo sabia, ele não sabia ainda, disse somente Deus sabia disso. Então o que é isso? Está no 7º selo, o profeta viu. O que é isso? Mateus 24, verso 36. O profeta não falou que está na Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Tem que estar escrito, não pode tirar e não aumentar nada, tem que estar na Bíblia. Então Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aleluia! Mas ali está se revelado, está se aberto, mas ficou em segredo. Aleluia! Então agora não é mais desconhecido para esses que estavam ali, mas é um segredo entre eles. Aleluia! Glória a Deus! Se estou planejando fazer algo, eu sei melhor do que dizer a alguém acerca disso. Não que aquela pessoa contaria isso, mas Satanás o ouvirá. Ele não pode meter isso no meu coração ali, contanto que Deus não tenha lacrado com o Espírito Santo. Assim aqui é entre mim e Deus. Ele não sabe nada a respeito disso, até que você o diga. Então ele o ouve. Eu digo às pessoas que farei determinada coisa, e observo o diabo cortar cada roda que ele pode. Eu estava pensando, enquanto estava meditando, eu estava pensando na nossa viagem para Goiânia. Se nós tivéssemos ficado mais quietinho, só orando, talvez estaria muito mais, mais tranquilo, né? Agora o cidadão ali deu um problema, o mecânico passou o dia inteiro mexendo e não acha qual é o problema, né? Mas Deus sabe o que é, né? Deus sabe o que é, né? Então ele mexeu, dizer que envelheceu 30 anos mexendo nesse carro aí, irmãos. Envelheceu 30 anos, e mexe, troca coisa, troca outra, e nada resolve. Mas nós sabemos quem é, né? Tem esse derrotado ali, mexendo, o mecânico uma coisa, traga outra e vai. Mas nós sabemos que nós vamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, qual é a primeira revelação do 7º selo? Os mensageiros. Qual é a segunda revelação? Nós vimos a segunda revelação que está no 7º selo. O profeta viu e falou que está no 7º selo. O arrebatamento. É isso mesmo, o arrebatamento. Já pensou? Se nós tivéssemos na Bíblia claramente escrito, o 7º selo tivesse mostrando, além do 7º selo, como nós já vimos aqui, tivesse mostrando exatamente como é que vai ser a ocasião do arrebatamento. O mundo vai estar assim, assado, vai estar o presidente aqui, vai estar o Papa ali, vai estar o governador lá.
vai estar acontecendo tal e tal coisa, exatamente a hora exata, exatamente tudo que está acontecendo em volta. Sabe como você é mais pecador ou não? Vocês acham como você é mais pecador ou não? O crente seria mais crente ou não? De forma alguma. De forma alguma. Duas coisas que o diabo ia fazer uma ocasião idêntica a pegar na Bíblia para as pessoas acharem que vai bater já aconteceu. E a outra coisa, os crentes, né, que creem na Bíblia, ia ficar com uma, não está longe, falta ainda 2.000 anos ainda. Não, falta 1.000 anos ainda. Não, falta 500 anos ainda. Não. Agora vamos para a terceira coisa. Lembra que é 3 coisas do selo, né? Consegue dizer 3 coisas? Vamos para a terceira coisa. Agora essa terceira coisa aqui, onde eu li também, eu fiquei muito empolgado, muito estimulado. Aleluia, vamos aqui. Mas essa é uma coisa que ele não pode personificar. Essa terceira coisa o diabo não pode personificar. Não haverá nenhuma mímica para ele. Que é uma mímica? Um gesto. Nada. Veja, porque ele não conhece isso. Não conhece. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isso. O que é isso? Aquele lembra? Nós já estudamos isso aqui, esse selo aqui, né? Eu estou passando de novo porque está sendo gravado, mas já estudamos isso aqui. Mas não foi gravado. O que é essa terceira coisa? É a terceira puxada. Aleluia. O profeta falando, para 260 do sétimo selo. É a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disso. Vê? Ele não compreende isso. Sabe a única maneira do diabo compreender a terceira puxada? Tem uma maneira. Alguém sabe dizer qual é a maneira de compreender? Ele realmente saber o que é isso? Alguém consegue dizer qual é a maneira do diabo conseguir compreender isso? Receber o Espírito Santo. E aí, é possível compreender isso? Agora o profeta fala a terceira puxada do ministério dele. Irmãos, o ministério do irmão Branham, em suas 3 etapas, é exatamente as etapas que acontecem com a igreja do Deus vivo. Essa terceira etapa, a terceira puxada da igreja, Marcos 11, 23. Os pregadores, eu mesmo cito muito, são Marcos 16, proclamam sobre os enfermos curarão. Mas na verdade o profeta fala que com a imposição de mão, Deus deu especialmente para os judeus. Porque os judeus precisam fazer algo, eles têm que fazer alguma coisa para eles crerem. Se ele não fizer nada, ele não crê. Então é como que um católico, ele precisa ter um ídolo, ele precisa ter uma imagem para ele ajoelhar ali e crer. Ele não consegue ter se não ver nada. Israelita, ele só consegue crer se tiver alguma lei para obedecer, alguma coisa para ele fazer, para receber em troca aquela bênção. Então, Deus ordenou a imposição de mãos, especialmente para os judeus, porque quando colocar na mão, os judeus criam e era curado. Agora, para o gentil lá, não. O que ele diz? Não precisa ir para a minha casa, diga uma palavra. Então, isso é a igreja gentia. Então, para a igreja gentia, haverá essa terceira puxada para a igreja. E o que João viu nesse sétimo selo é a igreja nos últimos dias manifestando o poder da igreja original. João viu essa igreja outra vez, seu poder original. Marcos 11, 23, é isso que está nessa terceira puxada da igreja. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. João 15, verso 7. Aqui está essa terceira puxada, essa terceira etapa, que as pessoas fazem tanto mistério ali, tantas doutrinas, né, de terceira etapa, de terceira puxada. Mas irmãos, aqui está resumidamente a terceira puxada. João 15, verso 7. Se vós estiveres em mim e a minha
é João 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Glória a Deus. Aleluia! E Gatos, Paulo que foi no terceiro céu, Paulo também viu coisas que não foi permitido dizer. Paulo também, sabendo dessa verdade, sendo um profeta de Deus, ele diz em Gálatas 2, verso 20, ele já vivia essa terceira puxada, Paulo já vivia essa terceira etapa, quando ele diz em Gálatas 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Aleluia! Aleluia. Igreja, você quer arrebatamento? Não se esqueça, você tem que se tornar muito, muito, muito daquilo que o profeta foi, programa. Verdade, Senhor. Aquele é o exemplo, aquele é o protótipo original de quem vai no arrebatamento. Ajuda, Senhor. Aleluia! Amém. Porque foi um homem ungido, agora é uma igreja ungida, é um povo ungido. Essa igreja está com Eliseu, levando a cabo o mesmo ministério de Elias. Amém. Olha, o tocante à humildade, eu estava vendo um vídeo no YouTube a respeito do profeta que foi para a África, na sua 32ª vez que foi lá. E as denominações africanas convenceram o governo a proibir o irmão Branham de pregar na África. E o irmão Branham, com sua voz original, nitidamente triste, você vê que ele estava chorando ali por dentro, triste, porque não permitia pregar na África, ele perdeu a viagem. E ele se sentou lá e ficou ouvindo aqueles pregadores nacionais, só ele podia pregar, o irmão estava proibido de pregar. E quando ele foi tomar uma boa noite, uma palavra apenas, ele dizia: meus maravilhosos irmãos, é bom ouvir vocês pregar, continuem pregando, nós somos uma igreja, nós somos um povo, elogiando aquele povo, tão humilde, tão simples, e pensando: meu Deus, será que nós agimos daquela maneira? Será que se alguém cuspisse na minha face, eu agiria daquela maneira? Será que se ficasse um casal beijando e se esfregando na igreja, será que eu agiria daquela maneira? Deus usou o irmão Branham para provar que é possível sermos como Cristo foi. O profeta irmão Branham não é Jesus Cristo, ele não é um Deus, ele é um homem sujeito à mesma paixão de nós, e mesmo assim, ele se rendeu tanto a Deus, que ele viveu a vida que Cristo viveu. Observe, ele começou lá, querendo matar, foi quando deveria, e foi, então foi aperfeiçoando, e ele chegou em uma estatura do varão perfeito, a mesmo que nós temos que chegar. Meu Deus. Oh Deus! É isso que está no sétimo selo, é esse povo manifestando na terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Oh, Oh, Deus. para 261, o profeta falando: mas não segredo que está sobre aquilo, glória a Deus nas alturas. Aleluia. O profeta afirma: nunca mais pude pensar do mesmo modo, pelo resto da minha vida, quando eu vi aquilo. Ele viu. Agora eu não sei, agora eu sei qual o próximo passo ali, mas eu não sei como interpretar aquilo. Não demorará. É aqui, ele viu o arrebatamento, mas não foi muito rápido.
Aqui já caiu por terra a doutrina que os tronos foram brancos. O profeta disse: são 7 mensagens que estavam seladas. Para 267 observe, 7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia desta era. O momento já foi, já está com Cristo, então a revelação tem que estar aí em algum lugar. Vem o que eu quero dizer? Vem. Aleluia. Mas isso está se movendo para esse ciclo, veja, está se aproximando. Então o que você tem que fazer é lembrar que eu falo com vocês em nome do Senhor. Estejam preparados, pois você não sabe quando algo pode acontecer. Esse algo é o quê? Você sabe. Você sabe. Então aqui Paulo, ele fala dessa grande 7º selo, essa grande terceira etapa do 7º selo. O pastor Joaquim citou ele hoje. Então, primeiro, o que é o 7º selo? O que ele diz? O que ele diz? Ele diz 3 coisas. Qual é a primeira coisa? Os mensageiros e suas mensagens. A segunda coisa, não, a segunda coisa que falamos, sim, verdade, deixa eu voltar um pouco. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é a terceira puxada. Sim, a terceira puxada, o poder da palavra falada, especialmente, o que eu disse? Restauração da árvore noiva. A restauração da árvore noiva. E agora, o rapto. O rapto. O que então João viu ali no navio selo? O que o Moana viu quando ele teve a revelação? Ele viu o que Paulo disse. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Aleluia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, eu, você, igreja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Aleluia! Glória a Deus. É esse dia que estamos ansiando, sedendo por Ele. Por isso desejando que esse selo se cumpra logo, Amém. se conclua logo. Amém, Jesus. Então, recapitulando, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo aconteceu da primeira era até a qual era? O primeiro selo aconteceu dentro de quais eras? Primeiro, segundo, terceiro selo? Aconteceu da primeira era até a 7ª era. Na 7ª era se abriu o 4º selo. E quando que ele termina? E quando que ele conclui? O 4º selo? O 4º selo vai da 7ª era até o lago de fogo. Então acontece o 5º e o 6º selo. Vamos falar dele depois ainda, vamos entrar nele. Que acontece quando o 5º e o 6º selo? Na grande tribulação. E o 7º selo que acontece quando? Da primeira era de Paulo até o arrebatamento. Amém. O 7º selo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Fechem seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa selar essas verdades nos corações dos meus irmãos e dos que me ouvirão, meu Deus. E que essas verdades possam gerar fé rápido
em cada ouvinte, em cada irmão, em cada irmã, meu Deus. Que isso possa nos posicionar ainda mais, nos tornar mais hábitos para a vida do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abrir o entendimento para que, se porventura ficou alguma dúvida, Senhor, que essa dúvida não seja instrumento do adversário para arrebatar o entendimento, mas que o Senhor possa tirar essas dúvidas pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Abençoe um ao outro. E assim concluímos.